Meu nome é Felipe Hermel Pacheco, sou empresário, engenheiro eletricista, pós-graduado em engenharia clínica, faço parte do Salto Quântico há 12 anos, componho as reuniões mediúnicas de terças-feiras, dirigidas por Delano Motê e Ângela Novaes, sou co-diretor do Departamento de Pesquisas Científicas da instituição e também componho o Núcleo Irmã Brígida, o braço voluntário do Salto Quântico. Bastante ativo. É pai de família, 2 crianças na live, dá muito trabalho. Sim, senhor. O senhor já tem pergunta do pessoal da internet? Sim, tem uma pergunta de Marilene Marcolino, do Rio Grande da Serra, São Paulo. Pergunta: diante do caos em todos os setores da violência exacerbada e gratuita, como nos manter esperançosos em um futuro melhor e fortalecer nossa fé? A humanidade dando exemplos daquilo que nunca deveria ser feito a todo instante. O que pode ser dito sobre isto? Excelente nessa época de crise planetária, crise nacional, crise planetária, crise de grupos, de indivíduos, de famílias. Primeiro lembramos o que Jesus disse: onde ele chegasse para valer, haveria divisões. Ele disse que botaria 3 contra 2, 2 contra 3. Vinha acender um fogo, lançar fogo à terra. E tem sede de um batismo do sacrifício dele próprio. Então nós temos que estar bem atentos para essa ideia de que nós devemos buscar pacificação como ausência de conflitos. Essa é uma visão imatura, infantil, mas que muitas vezes adultos criamos racionalizações, construímos racionalizações justificativas para entender que, no fundo, eu quero resolver os problemas com calma. Imaginemos a metáfora dos veleiros do passado. A calmaria era algo pavoroso para os navegadores de antanho, porque se houvesse ausência de ventos, simplesmente ficava uma troca, né? Os barcos ficavam à deriva, esperando que aparecesse vento para eles saírem do lugar. Não existe vida sem dinamismo. Primeiro que no plano material, de onde surgiu a vida no sentido físico, estou falando da abordagem mais materialista científica possível, para chegarmos à espiritualista. O caos já reside nos fenômenos bioquímicos mais elementares. O princípio da entropia, da progressiva desorganização. A matéria tende a se desorganizar. Mas, aí onde entra? A vida, que é um processo contrário, vamos dizer, um vetor inverso ao da entropia, faz o trabalho complementar de gerar organização na mesma medida em que surge caos. Teve uma pessoa muito celebrada nacionalmente que estava fazendo um elogio à bagunça, né? E eu achei que estava muito só nostálgico e saudosista, vamos colocar assim no português mais vernacular, nostálgico e saudosista, e dizendo que onde há vida eu posso falar com uma pessoa de perfil criativo, e nós com perfil criativo tendemos a ser mais desorganizados. Mas nós não podemos, por ter uma tendência à desordem, me sinto, ironicamente, para também não parecer uma coisa ou outra, disciplinado. Mas eu gosto de ser disciplinado em coisas subjetivas, não nas objetivas. Minha mesa tem que ter um pouquinho de bagunça, como de muitos de vocês. Mas precisa haver uma ordem oculta na nossa bagunça. Se a gente, entretanto, quer festejar um defeito e não admitir um defeito, permanentemente eu assumo para mim que sou desorganizado. É diferente dizer, mas sou disciplinado apesar da minha bagunça. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu sou desorganizado e quem é muito arrumadinho vive infeliz. Ele falou alguma coisa nesses termos. Há sinalizações de que casas muito organizadas por fora podem estar desorganizadas por dentro. Sinalizações. Mas há pessoas muito organizadas que estão exalando fora o que tem dentro. Então, não generalizemos. Quando, por exemplo, ele falou de festas infantis, né? Que feliz era ele que passava 2 semanas, uma semana antes preparando a festa de aniversário, uma semana depois arrumando a bagunça. Posso ficar cada vez falar mais à vontade, porque é exatamente sobre essa questão do caos, porque ele falou disso. Eu hoje tenho 46 anos, ninguém vai mais fazer festa de aniversário como se fazia na minha infância, por exemplo, bem mais próxima do que a infância dele. A ideia de que nós vamos ficando mais velhos e está tudo velhos e ficando tudo pior
e bom era o meu tempo, bom que era meu, isso é tacanho, isso é raso, isso é superficial, e isso é muito nocivo. Então, por exemplo, se uma pessoa está na metrópole hoje, ele fez uma crítica bem ácida, chamou de motéis pedagógicos. O que é isso? Porque os pais corridos de hoje não podem organizar uma festa. Se as famílias no passado viviam primos, avós, todo mundo junto no mesmo lugar, se o pai não tem tempo, organiza, ou a mãe que também trabalha, muitas vezes uma metrópole não tem nem com quem deixar seus filhos. Então organiza, tem um lugar próprio para isso, tem 3 ou 4 horas para uma festinha. Qual o problema que existam esses lugares? É mais certo eu ter vivido nos anos 50 como criança do que nos anos 2010 como criança? Por quê? Temos que aprender a enxergar os pontos negativos da atualidade, ou de qualquer circunstância, mas aspectos construtivos também. Num ponto ele acertou extremamente. Dizer que o absurdo extremo, animador de festa infantil. Porque animação para crianças é sinal de que a criança está infeliz. Não necessariamente. Primeiro, pode haver desordem na festa, por o lugar ser apertado. E as pessoas precisarem organizar um ambiente para ter um lugar próprio para as crianças brincarem, ficarem livres com vigilância, mas para brincarem. Se a gente entulha adultos com crianças, fica um pouco difícil elas ficarem à vontade. Mas o que se deveria falar nesse momento que eu esperei que ele falasse no vídeo e não falou? Gente, isso é uma crítica no campo das ideias. Né? É uma pessoa bem intencionada, e se alguém identificou sobre quem estou falando, acho que é muito bem intencionado, sintonizado, apresenta ideias bem interessantes, é de uma religião convencional grande. Foi seminarista esse sujeito. Então, como eu fui também da Igreja Católica, fui do meio espírita, e hoje estamos desligados das religiões, como a tendência no mundo inteiro, que as pessoas espiritualistas se desliguem das religiões formais. Já há algumas décadas isso acontece em larga escala. E a geração dos milenares, esses que têm 30 anos ou menos, só nos Estados Unidos, 3/4 se dizem espirituais sem religião. 3/4 de uma geração. É muita coisa, não é? Significa uma tendência muito clara de que nós estamos nos desligando das religiões formais. Elas estão virando peça de museu. Então, é uma pessoa bem intencionada, não tenho dúvida não. Mas aparecem os vícios, a pessoa ficando mais velha, vai achando que está mais certa do que as outras, não percebe os benefícios que as novas gerações trazem. E já pensou se nós ficássemos insistindo em redes de televisão em vez de nos abrir para as redes sociais como fazemos hoje? Nós temos que nos atualizar constantemente. Dinamismo da vida. Festejemos o caos. Não justifiquemos o caos. Não digamos que eu sou desorganizado, mas é bom porque eu sou criativo. Eu preciso da bagunça para ficar criativo. Vamos dizer assim, eu canalizo, eu sublimo. Tem essa bagunça que alguém é artista, aí transforma a sua bagunça em um trabalho artístico. A depressão entre os artistas. Tchaikovsky, que para quem aprecia muito música, isso é considerado quase uma heresia. É o meu compositor preferido, Tchaikovsky. Fala assim, as pessoas acham muito fino, né? Beethoven. Ou então, com sinceridade, Bach. Eu ainda continuo com a grosseria emocional de Tchaikovsky, empolgação. Então, tudo intenso, muita alegria, muita tristeza. Ele tinha crises de depressão horrorosas. E ele compunha peças magistrais a partir de sua depressão. Então, nessa época de caos, em que acontecem as coisas que, como eu gostei de quando ela disse, coisas que nunca deveriam estar acontecendo, estão acontecendo. Sempre aconteceram. Mas não havia visibilidade, não havia publicidade, não havia essa história do eletrônico para a gente mostrar na hora, não havia um policial com a filmagem constante de sua atividade. Em resumo, o que nós estamos vendo é que o caldeirão do caos, como a ciência da complexidade, ou a ciência do caos diz, leva a uma ordem no nível mais avançado. Nós temos que observar, está tudo bagunçado, então vamos procurar uma ordem no nível mais avançado. Transformemos bagunça em podridão. A podridão do material putrefacto, estrume, a excreção de animais. Dependendo da concentração, os excrementos são um adubo excelente, o adubo orgânico. Aí bota tão bonitinho, né? Adubo orgânico e tal, né? Nós podemos utilizar
material fecal. Por exemplo, o pior, cadaverina. Tinha uma cientista, não foi bem uma cientista, mas ela se aproximou do trabalho científico da área de medicina, que comentava, olhe, tinha os cajueiros, os cajus mais doces da cidade, porque ficavam vizinhos ao cemitério. E a cadaverina, que é a coisa mais podre do mundo, que é o resultado da decomposição do corpo humano, é bem diferente de um adubo orgânico, é cheiroso. Sinceramente, algumas pessoas do campo, eu sei que nem todo mundo vai achar, mas no campo, quem é pessoa que andou no campo, e por exemplo, o bovino, depende que seja, pode parecer cheiroso, tem micróbios ali. A terra úmida, que está com muito humus, que é o material putrefacto ali, mas em medida, há bactérias do bem, às vezes o cheiro é bactéria boa. Nós temos 10 trilhões de bactérias no intestino, 5 delas compõem 80% do nosso sistema imunológico. E o que acontece quase sempre? A gente adoece antibiótico, lá vai lesando o microbioma todo. Adoece novo antibiótico. Antibiótico é quando não tem jeito para dar. Médicos conscienciosos usam antibiótico o mínimo possível. Mas, eis a questão, por que usam com mais frequência do que deveriam? Porque não estamos propondo às pessoas, todas devemos tomar probióticos em boa quantidade todos os dias. Isso é uma medicina daqui a mais 20 ou 30 anos. Nós não tomamos complementos de probióticos, engolir bactérias, né? Comer bactérias em grande quantidade. Porque é isso, 80% do nosso sistema imunológico está no aparelho digestivo. Então, pensar que micro-organismo é do mal necessariamente, não, olhe para conceito de novo, não é? Mas a cadaverina, podridão, período fértil, podemos plantar sementes, terreno adubado. A terra não vai gargalhar quando a charrua passa rasgando o seu ventre. Mas nós não queremos sofrer. A charrua passa, aí vem o adubo, ai que podridão. Aí vem a irrigação, ai estou me afogando. Não podia dizer isso. Aí a semente, ai estou sozinha na cova da terra. A gente é assim, né? Lucidez. Ou como Eugênia pediu para falar, 2 lucidezes, permitam, uma no coração, uma no cérebro, casadas. Aí alguém dizendo assim, cara, coração, vamos ser mais científicos, está certo? Lado esquerdo, lado direito, duas. Os 2 hemisférios que funcionam como 2 cérebros, que têm 2 personalidades diferentes, o consciente e o inconsciente. Ou a sombra e o ego. E o superego atrapalhando, castrando, moralista, e acima dele, a supraconsciência. O anjo interior que quer se manifestar, nos estimular e nos fazer felizes. Nossa Senhora, nosso Senhor, nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre.